ao nosso culto a Deus nessa noite, eu quero trazer aqui uma reflexão com os irmãos sobre a decisão de Jó. Não sei se você já ouviu esse título, acho que não, mas a gente selecionou a decisão de Jó. Quanto é importante uma decisão acertada. O quanto é importante colocarmos as nossas decisões e as nossas escolhas em Deus, meus irmãos. E nós vamos ver a postura desse patriarca, a escolha que ele fez e como isso nos edifica e como as nossas escolhas acertadas honram a Deus. Não é fácil uma escolha. Como quase tudo na vida, a escolha tem três momentos. O antes, o durante e o depois. Ou seja, toda escolha ela tem um motivo. Por que eu vou tomar essa decisão, fazer essa escolha? Então, há um motivo para isso. Aí vem o momento da decisão propriamente dita, que é o momento mais difícil você tomar a decisão. E aí vem depois, que é o resultado da decisão. Então, eu queria pensar um pouco com os irmãos, antes de ler o texto, pode abrir já em Jó capítulo 27, Jó 27, deixa aí aberto. Então, vamos pensar um pouco, meus irmãos, sobre o contexto de Jó, sobre o meio, o ambiente em que Jó estava inserido. Todo mundo sabe da prova de Jó. Mas eu gostaria que você... Eu estou lendo o livro de Jó, na minha leitura diária. Estou terminando, acho que termino hoje ainda, porque faltam só 2 capítulos, eu vou ler depois do culto. Acho que a gente não tem noção do que Jó passou se a gente não lê, de fato, o livro de Jó até mais de uma vez. Porque o ambiente de Jó era o pior possível. A gente sabe da pessoa relevante que era Jó, era o homem mais rico do Oriente, do seu tempo. Muitas posses, mas muito temor a Deus também. Era um homem temente a Deus, tem um currículo maravilhoso. Quando você lê o primeiro capítulo de Jó, você vê ali a integridade de Jó, seu coração, a sua dedicação, o seu compromisso com Deus. E de repente Jó vê tudo caindo sobre a sua cabeça, um negócio estranho, inexplicável. Nós já sabemos, que lemos aí, conhecemos a história, mas Jó não sabia de nada disso. De repente ele perde tudo que ele tem, e inclusive a sua família, que é o bem mais precioso que todos nós temos, não? Que é a nossa família. E aí, como se não bastasse, ele também perde a saúde, porque foi tocado na sua carne. Ele foi acometido de uma enfermidade, uma lepra, e deixou a sua pele em carne viva. Ele pegava cacos de telha para se coçar. Ou seja, a sua vida entrou em uma absoluta decadência física. E ele não sabia de onde estava vindo tudo aquilo. Ele foi tentado, no versículo 19, a negar, aliás, no versículo 19 não, no capítulo 19 não. No capítulo 19 ele fala que o meu Redentor vive. Mas lá atrás, não me engano, no capítulo 4, logo no começo, foi tentado por sua esposa a negar a fé. Esse era o contexto que Jó estava vivendo, de muita dor e muito sofrimento. Além do problema físico, problema emocional, social, porque ele recebeu 3 amigos que foram verdadeiros torturadores emocionais. E se você for observar, quase todo o livro de Jó, até o capítulo 24 ali, só recebendo pancadas. Aí depois vem um mais jovenzinho, que foi o Bildade,
aliás, Eliú, o mais jovem, que deixou para falar depois. E aí, um menino praticamente dando-lhe uma surra no patriarca Jó, condenando, acusando, confessa, você errou, deixa de ser orgulhoso, deixa de ser prepotente, abre o coração, diz para Deus, você está... Então, meus irmãos, e Jó ali sem saber o que fazer. Eu já vi também algumas decisões na Bíblia maravilhosas de homens de Deus que nos chamam muita atenção. Por exemplo, a Bíblia fala da decisão de Daniel. Ele vai para o cativeiro, para a Babilônia, e ali chegando em uma terra estranha, o povo chorando, todos os seus conterrâneos ali lamentando o cativeiro. A gente já falou sobre isso, quando você lê o Salmo 137, você vê o lamento daquele povo, do exílio. Ok? Podem me ouvir? Ok. Desculpem aí, meus irmãos, é que a gente passa por essas situações. Entrou uma ligação agora, mas já está tudo ok. Então, Daniel, meus irmãos, ele está também em um contexto muito difícil, porque ele não está na sua terra, na sua pátria, ele recebe uma oferta muito boa, que é de servir no palácio, mas ele decide no seu coração não se contaminar. Foi uma decisão de Daniel. A Bíblia diz lá no capítulo 1 que ele propôs no seu coração não se contaminar. E aí a gente vê o resultado dessa decisão de Daniel. Nós temos também a decisão de Davi, quando ele é confrontado com um erro que ele comete. E aí a Bíblia diz que ele tem que fazer uma escolha, Deus dá para ele uma escolha para ele fazer, né? Ele poderia fugir dos seus inimigos, ele podia ter 3 meses de fome, e ele poderia permitir que Deus o atacasse com praga. E aí ele fica naquela angústia, meu Deus, o que é que eu faço? E aí ele decide, e ele diz o seguinte: eu prefiro cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens, porque Deus tem misericórdia. E ele então permite que o Senhor o ataque, e aí depois ele ora a Deus, e Deus, com a misericórdia que ele já havia preconizado, atende o seu clamor. A decisão de Abacuque, os irmãos se lembram do capítulo 3 do profeta Abacuque, quando ele está naquela situação difícil, não ele em particular, mas o seu povo. Abacuque não tem respostas de Deus, assim como o próprio Jó. Ele não sabe o que está acontecendo, apesar de imaginar que era o pecado do povo, mas ele decide. Ele diz: olha, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as ovelhas sejam arrebatadas, todavia, a minha escolha, a minha decisão, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, eu tenho um Deus, Ele é o meu Senhor, e eu vou me manter firme nele. Amados irmãos, assim como esses homens, nós também estamos vivendo um momento difícil. Todo mundo sabe, é redundante até a gente falar isso, né? Mas é um momento extremamente difícil. E aí nós vamos ler o texto aqui, porque falando dessa questão do contexto que Jó estava vivendo, há um filósofo aí suíço, se não me engano, Jean-Jacques Rousseau, ele dizia o seguinte, que o homem é produto do meio. E é o meio que define quem nós somos.
E ele partia da premissa que a natureza humana é boa. Ora, isso vai completamente na contramão do que a Bíblia ensina. O que Gênesis ensina é outra coisa. Meus irmãos, o homem não é mau porque erra. O homem erra porque é mau. O problema está na natureza deteriorada. Essa natureza que foi contaminada pelo pecado. Então, a Bíblia vai mostrar que o homem é mau desde o seu nascimento. Está lá em Gênesis capítulo 8, versículo 20, 21, aliás. Gênesis 8, 21. Gênesis 6 também, versículo 5, fala sobre isso. Então, não é o meio ambiente que define quem nós somos. Porque se fosse assim, Jó teria se destruído completamente pelo meio que ele estava. Ainda falando sobre isso, é importante a gente lembrar, falando aí dessa questão do homem ser um produto do meio, que é um equívoco, que a natureza humana não é boa. Há um texto lá em Atos, capítulo 13, depois você pode ler. Capítulo 13 de Atos é quando os discípulos se reúnem ali para enviar os primeiros missionários em sua viagem à Ásia Menor. Então, eles se reúnem ali para orar e para jejuar. E a Bíblia fala que ali haviam profetas e doutores naquela igreja de Antioquia. E praticamente foi a primeira igreja ali onde o evangelho começa a sair dos termos de Israel, né, para os gentios. A igreja de Antioquia, ela recebe ali esses cristãos. E aí, haviam ali doutores e profetas. E o que nos chama a atenção é que havia ali Barnabé, Simão, Lúcio, Manaém e Saulo. Você sabe quem é Saulo? É Paulo. Barnabé também. Agora, Manaém, quem era esse Manaém? Então, o texto lá vai dizer que Manaém, um doutor que estava ali na igreja, um cristão piedoso, ele foi criado por Herodes Antipas. Eu me assustei quando eu vi isso aqui, a primeira vez, porque, irmãos, Herodes Antipas é nada menos do que aquele Herodes que mandou degolar João Batista. Ele era o rei na Galileia. E foi ele, inclusive, que depois que Pilatos recebe Jesus, e como Pilatos sabia que Herodes Antipas era o rei da Galileia, e Jesus era considerado galileu, então Pilatos manda a Herodes, até por uma questão de hierarquia. Herodes era brigado, ele não se dava com Pilatos, eles eram inimigos. Mas quando Pilatos manda Jesus até Herodes, a Bíblia diz que esse momento aí eles fazem as pazes. Então, até na morte de Jesus, há reconciliação de autoridade. Né? Mas o que eu quero dizer é que esse Herodes, ele era um homem extremamente cruel. E ele mandou matar João Batista. Coincidentemente ou curiosamente, no capítulo 13 de Atos, no capítulo 12, fala do Herodes que morreu ali, consumido pelos bichos, aquele fim trágico, era o filho dele. Então, esse Herodes aí, esse rapaz Manaém, foi criado por Herodes. Imagine o contexto que esse moço cresceu e viveu. E agora ele está como um cristão fiel na igreja de Antioquia. Sinal de que o meio não define quem nós somos. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós estamos falando de decisão. E uma decisão em Deus
ela faz toda a diferença na nossa vida, como fez na vida de Paulo, ou melhor, de Davi, como foi na vida de Abacuque, como foi na vida do próprio Daniel, do próprio José, esses homens que tiveram que tomar decisões importantes. Mas qual foi essa decisão de Jó? Vamos ler aqui, porque esse é o nosso assunto principal. Capítulo 27, eu vou ler com os irmãos até o versículo 6. Olha o que diz aí. Na minha tradução aqui diz assim: prosseguindo Jó, em sua contestação afirmou. Ele está contestando, né, as acusações dos seus amigos. Verso 2. Tão certo como Deus é vivo, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso, que me amargurou a alma, enquanto eu tiver alento e o sopro de Deus, seu espírito de vida, estiver fluindo em minhas narinas, os meus lábios não expressarão maldade alguma. Tampouco deixarei que minha língua pronuncie qualquer palavra enganosa. Longe de mim vos dá razão, ainda que eu morra, jamais me afastarei da minha integridade. Manterei a minha honestidade e nunca a abandonarei. Enquanto viver a minha consciência não haverá de se arrepender do bem. Aleluia. Eu vou repetir o versículo 5. Longe de mim vos dá razão, ainda que eu morra, jamais afastarei de mim, jamais me afastarei da minha integridade. Meus irmãos, que coisa maravilhosa esse posicionamento, essa decisão do patriarca Jó. Porque ele estava em meio a grande sofrimento, como eu falei. Ele foi tentado a negar sua fé por sua própria esposa. As pessoas ali, os seus amigos, eles não tinham explicação também. Começaram a falar coisas que não faziam nenhum sentido. Jó já não tinha mais argumento para se defender das acusações. Ele estava cansado, emocionalmente desgastado. A gente pode imaginar, não é? Mas em meio a tudo isso, em meio a essa crise, em meio a essa angústia, ele declara, primeiro aqui, no versículo 2, tão certo como Deus é vivo. Isso aqui faz toda a diferença, meus amados. Porque há uma tendência nossa, do ser humano, da natureza humana, de achar que Deus não está ouvindo a gente. Meu Deus, será que o Senhor está me ouvindo? Será que as minhas palavras estão chegando a Deus? Por que eu estou passando por isso? Por que tanta dor, tanta angústia no meu coração, na minha alma? Será que Deus de fato está me ouvindo? Será que você já não fez essa pergunta? Será que Deus realmente ouve a gente? Será que Deus está presente ali? Mas Jó, meus irmãos, a essa altura do campeonato, por assim dizer, ele mantinha a certeza de que Deus está vivo. Aleluia. Isso é maravilhoso. O capítulo 19, como eu falei, pouco antes aí, vocês podem abrir. Olha o que ele diz aqui, capítulo 19, versículo 25. Contudo, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo.
eu sei que o meu Redentor vive. Ainda que eu esteja morto, ainda que eu esteja no pó do túmulo, Deus está vivo. Aleluia. Quando Jesus chega no túmulo de Lázaro e fala com as irmãs de Lázaro, Maria e Marta, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa era a convicção de Jó, irmão. Essa foi a convicção de Abacuque. Esta foi a convicção de Daniel. Esta foi a convicção de Davi. Esta foi a convicção de José. O próprio Paulo, quando estava para ser decapitado em Roma, e ele escreve a última carta, o último trabalho de Paulo, e a segunda carta de Timóteo. Paulo também, meus irmãos, vai falar a mesma coisa. Porque Paulo sabia em quem ele cria. E ele diz: eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o final. Amados irmãos, essa é a decisão. Nós temos muitas decisões na nossa vida. Decidimos profissionalmente, decidimos pelo relacionamento conjugal, decidimos pela moradia, onde vamos morar, decidimos se vamos viajar ou não, decidimos uma série de coisas. Agora mesmo nós estamos aí vivendo um tempo em que as decisões estão sendo muito difíceis. Até para sair de casa a gente tem que pensar. Pensar em nós, pensar nos outros. Né? As autoridades estão muito confusas e nós temos orado recorrentemente porque não sabem o que decidir. Os que cuidam da saúde estão preocupados com a saúde e o foco é a saúde, e os que estão trabalhando na questão da economia estão preocupados com a economia. Então, o que decidir pela continuidade da quarentena, pela abertura do comércio, por isso, por aquilo, como fazer, não há um consenso. Então, decisões são sempre muito difíceis, porque a preocupação é com o resultado dessa decisão. O que virá depois. E a responsabilidade, evidentemente, é de quem toma a decisão. Mas, meus irmãos, eu quero dizer para você nessa noite que a nossa decisão mais importante é nos mantermos em Deus. A decisão mais importante é manter a nossa firmeza no Senhor, a nossa confiança no Senhor. Mesmo que as coisas pareçam extremamente confusas e difíceis, mantenha a sua fé, se alimente em Deus, se fortaleça no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Seja alimentado por Deus, alimente o seu coração em Deus. Peça que o Espírito Santo fortaleça a sua alma, para que essas decisões que temos que tomar em qualquer área da nossa vida, elas tenham como principal a decisão de estarmos em Deus. Que o Senhor seja essa nossa rocha, essa nossa base, essa nossa plataforma, e dali as outras decisões sejam tomadas, mas com base naquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração e à nossa alma. É isso que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando Jó está, talvez, no pior momento da sua vida, na pior crise, na pior angústia da sua vida, ele abre a boca para dizer: eu
Os meus lábios não expressarão maldade alguma. Verso 4. Tampouco deixarei que a minha língua pronuncie qualquer palavra enganosa. Eu decidir isso. Longe de mim da razão, ou seja, concordar com tudo aquilo que ele estava ouvindo. Era a decisão dele. Ele personalizou Deus no seu coração. É claro que nós podemos ouvir conselhos. É claro que nós podemos ouvir opiniões, mas nós temos que ter a nossa firmeza. Temos que escrever a nossa história. Porque, meus irmãos, ninguém pode decidir por você. Pode até te ajudar. Mas se existe um ser, existe alguém da criação que tem poder de decidir, esse ser somos nós, os seres humanos, o homem. Nós temos poder de decidir, de escolher. Deus nos deu esse poder. Nós somos os únicos seres racionais. Então, quando nós decidimos por Deus, meus irmãos, qual vai ser o resultado dessa escolha, dessa decisão? Ele vai dizer aqui, longe de mim vos dá razão, antes que eu morra, mesmo que eu morra, ainda que eu morra, jamais me afastarei da minha integridade. Ou seja, eu não negocio a minha integridade. Eu não negocio a minha fé. Eu não negocio os meus princípios. Ainda que as coisas estejam exatamente do jeito que estavam ali para Jó. Muita gente negociou princípios. Muita gente negociou valores relevantes. Esaú negociou o direito de primogenitura. Muitas pessoas já negociaram seus valores. Já tomaram decisões extremamente equivocadas. Tiveram que pagar o preço dessas decisões. Mas esse homem aqui, ele se manteve firme no seu propósito de ser íntegro, correto e fiel. E ele diz aqui, manterei, no versículo 6, manterei a minha honestidade e nunca a abandonarei. Enquanto viver, a minha consciência não haverá de se arrepender do bem. Porque Jó já havia até falado algumas bobagens antes. Sobre o injusto, o ímpio, que nasce, cresce, desfruta de bens, tem a sua família do lado, é rico e goza de tudo. Ele havia dito isso. Jó em nenhum momento blasfemou de Deus, mas ele falou algumas bobagens. Se arrependeu do dia de nascer e tudo mais. Mas nesse momento aqui, ele para e diz assim, chega. Eu me manterei firme, mesmo que tenha que morrer. Aleluia. Glórias ao Senhor. Eu não me afastarei da minha integridade. Mas, meus irmãos, já falei isso e repito, o maior bem de um ser humano não consiste naquilo que ele possui, mas consiste na nobreza do seu caráter, na integridade da sua alma. E é isso que Jó defende aqui. O salmista no Salmo 42 ali, como suspira a costa pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. As minhas lágrimas servem de mantimento dia e noite, porquanto me dizem, onde está o teu Deus? Era uma situação parecida, talvez ali, não igual, mas próxima aí da situação de Jó. O salmista estava passando por um momento terrível, mas lá no final ele diz assim, por que estás abatido, ó minha alma? Ele como que desperta assim, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te abates dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Aleluia.
Eu quero finalizar com essa palavra para você. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aleluia. É o que Paulo diz, né? Eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar a minha recompensa até o final. E é o que Jó também diz. Eu sei que o meu Redentor vive e por certo levantará sobre a terra. Então, irmãos, existem muitas decisões que nós temos que tomar, evidentemente, mas que as suas decisões elas partam de uma decisão principal, que seja manter-se firme no Senhor. A partir daí, todas essas coisas, todas essas pequenas decisões, elas vão acontecer com maturidade, com os pés no chão, com racionalidade, mas partindo desse ponto de que você já decidiu pelo Senhor. Glória a Deus. Não negocie, não abra mão dos seus valores cristãos, daquilo que Deus já fez na sua vida. Já falei um dia desse com a irmã, e já esteve mais firme, hoje está passando por um vale muito grande. Eu disse para ela assim, não abra mão daquilo que Deus já te deu. Não abra mão daquilo que Deus já deu para você. Mantenha-se firme. A pandemia vai passar. Esse momento de crise vai passar. Porque assim como tudo na vida passa. Tudo na vida passa. Os momentos felizes e eufóricos passam, os momentos de crise, de dor, de tristeza também passam. Tudo passa. Mas a nossa decisão em Deus permanece. Amém? Deus nos abençoe. Quero orar com você. Aleluia. Amado, eterno, soberano Senhor, Deus de Jó, Deus de Daniel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó, de Paulo, de Davi, e o nosso Deus. O Senhor mesmo ontem, hoje, eternamente. O mesmo Deus que esteve no Éden. O mesmo Deus que esteve com os patriarcas, com os profetas, se fez carne, habitou entre nós, deixou o Espírito Santo, conduzindo a igreja, está presente hoje aqui. Aleluia, porque podemos falar contigo, Senhor. Aleluia, porque o véu do alto a baixo se rasgou e nós tivemos acesso à sala do trono, onde o Senhor está. E podemos apresentar a Ti a nossa oração. Seja exaltado o nome do Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse culto, por esse dia, por cada irmão que aqui está. E por aqueles que hão de assistir posteriormente, pedimos a Tua bênção. Te apresentamos as famílias, te apresentamos a igreja, te apresentamos, Senhor, o cenário no qual estamos inseridos, de pandemia, de muita dor e sofrimento. Mas, assim como Jó, Pai, nós também decidimos. Nós nos manteremos firmes, esperando e confiando no Senhor. A nossa fé está firmada em Ti, a nossa esperança está em Ti. Aleluia. E dessa firmeza, dessa base, nós não nos afastaremos. Seja exaltado o Teu nome. Reina em nós. Fortalece a fé e a alma de cada um que aqui está, Senhor, nessa noite. Que as suas escolhas e decisões, Senhor, elas partam de um princípio: obediência e fidelidade a Ti.
Que o Senhor seja honrado por meio das nossas decisões e escolhas. Que a integridade, Senhor, não nos abandone nunca. Mesmo que tenhamos que morrer, como disse Jó, manteremos-nos fiéis ao Senhor. Feita a nossa gratidão, nossa adoração, o nosso culto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. A Deus toda a glória.